Como ter mais controle emocional? Meus amores, essa é uma pergunta que eu sempre recebo lá no Instagram. Eu decidi gravar um vídeo para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de entrar nesse assunto, eu vou falar para você uma coisa. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube, dá um like, meus amores, porque quando vocês interagem com esse conteúdo chega em outras pessoas e contribui na vida de outras pessoas. Aperta o menino sininho, porque todas as vezes que eu postar um conteúdo, o YouTube te avisa. Bora lá? Roda a vinheta! Amores, essa semana eu recebi uma pergunta que foi a seguinte: Sol, como que eu posso ter mais maturidade emocional? Eu achei muito interessante a pessoa perguntar como maturidade. E aí eu falei, bom, maturidade emocional, será que maturidade emocional está ligada apenas com uma questão de idade? Ou será que maturidade tem a ver com maturar ou desenvolver algo, um aspecto para que você aprenda a lidar com isso? E eu gosto muito de pensar, né? Pensar e ver o significado das palavras. Eu peguei aqui o significado de maturar, né? Que é tornar-se maduro, amadurecer. E maturidade, eu peguei um dos significados que eu gostei muito também, que é o seguinte: o estado que atingiu o seu desenvolvimento completo, maturidade comportamental, mental. Eu até coloco aqui como espiritual. Então, primeira coisa, né? O que é maturidade, maturar? Quando a gente se desenvolve, a gente começa a amadurecer. E é muito comum, nesse nosso amadurecimento, a gente aprender a lidar com as coisas de um outro lugar, de uma forma mais generosa, tanto com a gente e com o outro, certo? Porém, quando você não tem esse processo de lidar com as coisas, que é isso que a maioria das pessoas fazem, você não se desenvolve nesse lugar. E aí é comum você estourar com alguém que você ama, é comum você entrar em processos emocionais, é comum você desenvolver uma doença no teu corpo, porque você não amadureceu isso dentro de você. A gente vem de uma cultura, né, de fica caladinho, não expressa, cala, né, aquele famoso engole o choro. Isso faz com que a gente não amadureça internamente. E mais uma coisa também, a educação do terceirizar o que se sente. Como assim, Sol? Colocar a culpa no outro, colocar a culpa no governo, na sociedade, no pai, na mãe. Todas as vezes que a gente coloca a culpa em fatores externos, a gente deixa de amadurecer essa questão internamente. Todas as vezes que a gente tenta se proteger de algo, a gente deixa de amadurecer internamente, porque toda proteção se requer excluir aquilo, só que nós não conseguimos excluir aquilo que sentimos dentro do nosso coração. E aí o que a gente faz? A gente coloca todas essas emoções embaixo do tapete e em uma hora isso vai aflorar. E aflora de diversos jeitos, assim, ó, diversas formas, com uma crise de ansiedade, com uma depressão, você estourando com as pessoas que você ama, você brigando com o chefe, você se sabotando, faz tudo parte desse pacote. Mas por que, Sol? Por que eu faço isso? Por que eu estou fazendo isso? Será que isso só tem a ver com a minha infância? Então, eu vou fazer um convite para a gente olhar um pouquinho mais profundo sobre isso. A primeira coisa que eu entendi no meu processo, não só no meu processo, mas como terapeuta, foi o seguinte: a gente pode resolver as questões aqui da superfície, porém, essa questão emocional, ela continua acontecendo em outras áreas. O que significa isso? Quando a gente só olha para a questão de superfície, o problema é com meu pai, o problema é com a minha mãe, o problema é com o governo, o problema é com o meu trabalho. Aí você vai aprendendo a lidar com essas coisas. Esse problema que você chama, que você resolve, ele pula para um outro lugar da tua vida. Vai para o relacionamento, vai para uma questão familiar, você resolve a questão familiar, vai para o trabalho, resolve o trabalho, vem para o dinheiro, resolve o dinheiro, vai para a saúde. E aí parece que não tem fim. E eu gosto muito de pensar numa frase que é o lema do ego: procure e nunca aches, não encontre. Procura a solução e nunca encontra.
esse é o lema do ego. Quando a gente trabalha só na superfície, nós estamos trabalhando apenas com questões materiais, superficiais e, basicamente, o ego. Onde eu identifiquei a cura, onde que eu identifiquei a minha cura e como que eu ajudo pessoas a saírem de processos emocionais e começar a amadurecer internamente na espiritualidade. Por quê? São duas coisas, meus amores, que existem. Uma é o que você pensa ser e o que você foi educado a ser. Então, conceitos sociais, que a gente vai chamar de matrix, as crenças da tua família, o que você chama de eu, a sua personalidade. Tudo isso está numa esfera de um eu construído. E todos os problemas que você tem na sua vida estão conectados a essa esfera. Ao que você pensa sobre o que você é, ao que você pensa o que você pode ser, as expectativas que você cria sobre o outro, o controle que você quer ter sobre o outro. Então, tudo isso está numa esfera de um eu construído, que nós também podemos chamar de personalidade. Nesse lugar, a gente trabalha, porém, não vê muitas evoluções, não amadurece o suficiente, porque é um eu completamente limitado. Nós podemos chamar isso de o eu inferior. Então, é a visão que você tem sobre você como apenas um corpo e um sistema de crenças. Nesse lugar, a gente não consegue evoluir muito. Porém, existe um outro lugar dentro de nós, que é onde tudo é solucionado e resolvido, que é no eu mais profundo, que nós podemos falar que é a nossa essência divina, a extensão do divino criador ou a consciência. Porque você não é um corpo, você não é a mente, você é a consciência. Quando você entra e mergulha nas profundezas do teu ser, você começa a resolver essas questões. Porque todas essas questões te geram dor e sofrimento. Para sair da dor e do sofrimento e até mesmo do drama humano que nós criamos, é necessário mergulhar nas profundezas do nosso ser. Porque nesse lugar de profundeza do ser é onde todas essas ilusões são dissolvidas, onde essas crenças que te machucam são dissolvidas, onde não há necessidade de aprovação externa, onde não há necessidade de controlar ninguém, onde não há desenvolvimento de uma expectativa. Você começa a perceber que você é tudo, que você é uma extensão de Deus. E nesse lugar nós conseguimos ter esse amadurecimento. A maturidade, ela vem desse lugar. Por isso que maturidade, quando eu falei aqui sobre desenvolvimento mental, pessoal, eu chamei também de espiritual, porque a partir do momento que você começa a amadurecer dentro do teu espírito, essas questões desse eu inferior não interferem em você. E é tão legal, gente, porque assim, antes de entrar aqui para gravar esse vídeo, me veio uma frase muito linda que é a seguinte: para cocriar uma realidade diferente, saia da superfície e mergulhe nas profundezas do teu ser. A partir do momento que você se desprega desse eu inferior, dessas historinhas, desse drama humano, você começa a estar cada vez mais presente. Então, nosso processo de cura e de amadurecimento é nos reconectarmos ao nosso eu superior. Quem é o eu superior, Sol? É uma entidade? É alguém que está lá no céu? Alguém que está no universo? Não, é você. É você. Quando você se conecta com o seu eu superior, você percebe que você já tem tudo, que você já é tudo. Que você já é tudo, que você não precisa de aprovação externa. Você começa a ter clareza. Nessa clareza surge a gentileza. Nessa gentileza, você aprende também a se comunicar com o outro. Porque muitas das coisas que a gente não fala, querendo falar e não fala, é por uma insegurança desse eu inferior, dessa criança, desse ego ferido, assustado, que aprendeu a viver de um jeito que não se expressa, ou que acha que existe injustiça, ou que terceiriza. Então, até esse movimento de terceirização, de colocar no outro a responsabilidade que se sente, vem desse eu inferior. Então, para ter maturidade emocional, você precisa se reconectar com o teu eu superior. Isso é um processo, tá, meus amores? É um processo.
Sol, mas como é que eu faço isso, né? Como que eu faço isso? Então, a primeira coisa é você ter consciência dessa superfície, né, de matéria, pequeno, personalidade, autoconceito, julgamento, tem muito julgamento nesse eu inferior, você perceber esse movimento e mergulhar nas profundezas do teu ser para se conectar com o eu superior. Porque o que você é verdadeiramente não é um corpo, não é a mente, é tudo que existe. Você é tudo que existe. Então, sendo tudo que existe, não há falta em você. Você precisa reconhecer isso dentro de você. A partir desse lugar, você consegue amadurecer como pessoa, né? Como pessoa, que é esse personagem, mas também descobrindo que você está além dessa pessoa, desse personagem. É nesse lugar que nós conseguimos co-criar uma realidade diferente, a unidade com Deus e com o todo. Nesse lugar nós conseguimos. Inclusive, é nesse lugar que está o teu amor próprio, que é outra coisa que as pessoas confundem muito. Elas acham que amor próprio é sobre um corpo, é sobre o que a pessoa tem, é sobre a personalidade dela. É meu jeito, né? É meu jeito. Isso aqui aqui a gente ainda está falando do eu inferior. O amor próprio é um amor incondicional. É um amor que nós precisamos aprender a viver, reconhecer e ser, porque é a nossa realidade. O amor próprio parte de um lugar de não carência, de zero escassez, é completamente abundante. Aí, nesse lugar, a gente não precisa controlar o outro. Nesse lugar, nós temos clareza na nossa comunicação. Nesse lugar, não tem julgamento. Nesse lugar, quando existe algo que precisa ser resolvido, nós resolvemos olhando para os fatos e não para o drama humano que se constrói perante as coisas que acontecem. Fatos são neutros. Então, você vai ser assertivo na resolução de um problema. Quando você transforma o fato num vendaval, no olho do furacão, você não é assertivo. E é isso que traz o caos emocional e humano, né? O drama humano vive nisso, né? Na interpretação dos fatos e não no fato pelo que ele é. Então, como só que eu faço para me reconectar com esse eu superior? Como é que eu faço para amadurecer? Primeira coisa é você parar de se defender do que você sente. Primeira coisa é você parar de defender do que você sente. Aprender a olhar para isso, a lidar com isso. A gente vem de uma cultura que foge do que sente. Foge completamente do que sente. E existem muitas válvulas de escape. E as pessoas vão buscando essas válvulas, buscando. E você não amadurece. Então, primeira coisa, olhar para o que se sente, parar de fugir disso. Parar de fugir disso. A segunda coisa, buscar ajuda. E a terceira coisa, começar a fazer um processo de limpeza de crenças para limpar todas essas programações desse eu inferior. Porque você acredita muito nisso. Você acredita que você é um corpo, que você é o seu sistema de crenças, que você é o que te ensinaram, ou que você precisa ser. O teu sofrimento vem desse lugar. Nesse lugar não há liberdade. É tudo muito condicionado. Então, você precisa fazer um processo de limpeza de crenças e mudar o conceito que você tem sobre você. O autoconceito, o que eu penso sobre mim. Isso precisa ser trabalhado para que você cada vez mais possa soltar esse eu inferior e mergulhar nas profundezas do teu ser, do teu eu superior. Nesse lugar, nós amadurecemos. Aliás, um dos nossos processos e objetivos encarnatórios é amadurecer espiritualmente para o que verdadeiramente somos e não o que pensamos e imaginamos ser. Então, amores, processo de limpeza de crenças, terapia, e isso que você já está recebendo aqui, esse conteúdo, já vai cair algumas fichas. Também vou deixar o convite para quem está vendo esse vídeo participar das Meias de Milagres lá no Instagram, que eu faço toda semana processos de meditação, curas, contato com o Curso Milagres, eu faço várias coisas no Instagram. Vou deixar esse convite também para vocês poderem ir para o Instagram para se trabalhar cada vez mais. Vou deixar aqui embaixo também Ho'oponopono, que é uma forma de limpar essas memórias, esses condicionamentos. E eu acho que tem mais algumas 2 meditações aqui também de limpeza. Vou deixar aqui embaixo também esse conteúdo para vocês. E também deixar o convite para vocês olharem para dentro. Meditação, meus amores, meditação. E tem gente que vai fugir da meditação porque vai se deparar
com todas essas programações, com esse eu inferior. Esse eu inferior, ele é muito machucado, ele é muito ferido. Só que isso não é a realidade do que você é. Você precisa começar a não dar realidade porque não é real. Você precisa parar de dar realidade porque não é real. Esse eu construído não é a realidade do que você é. Para de validar isso e entre em conexão com a profundeza, com as profundezas do teu ser. E nesse lugar existe a maturidade e tudo mais que você quiser, a prosperidade, o amor, a alegria, a abundância. É nesse lugar que nós conseguimos co-criar, inclusive, uma realidade diferente. Tá bom, meus amores? Espero que esse vídeo tenha sido contribuição para vocês. Deixa aqui embaixo dicas de mais conteúdos e nos vemos nos próximos vídeos. Beijo no coraçãozinho, meus amores. Namastê.